Por que há pessoas que temem aos outros? O que está por trás da timidez? O que podemos fazer a respeito disso? Temer outras pessoas é um grande medo. Existe, contudo, um processo de dominá-lo. Você pode combatê-lo se aprender a colocá-las na situação adequada. Um negociante, amigo meu, que está prosperando bastante com sua fábrica de bibelôs de madeira, explicou-me de que maneira aprendeu a ver as pessoas como realmente são. Seu exemplo é bem interessante. Antes de me alistar no exército, na Segunda Guerra Mundial, eu tinha medo de quase todo mundo. Você não imagina como eu era tímido. Achava que todos os outros eram muito mais espertos que eu. Eu vivia preocupado com a minha insuficiência física e mental, e achava que fora feito para fracassar. No exército, por algum feliz ardil do destino, perdi o medo que tinha das outras pessoas durante parte de 1942 e 1943. Quando o exército realizava uma severa seleção dos homens, fui destacado para o setor médico de um dos centros de convocação. Dia após dia, eu presenciava os exames a que eram submetidos aqueles recrutas. Quanto mais os observava, menos medo passava a ter dos outros. Todos aqueles homens, alinhados às centenas, completamente nus, pareciam iguais. Claro que havia uns gordos e outros magros, altos e baixos, mas todos se mostravam confusos, solitários. Poucos dias antes, alguns deles eram jovens e promissores executivos, outros eram fazendeiros, alguns vendedores, condutores de gados, operários. Dias antes haviam sido muitas coisas, mas naquele momento, no centro de convocação, eram todos iguais. Dali, deduzi então algo de suma importância. Descobri que as pessoas apresentam muito mais semelhanças do que diferenças entre si. Descobri que o outro é muito semelhante a mim, aprecia a boa comida, sente falta da família e dos amigos, quer progredir, tem seus problemas, gosta de repousar. Portanto, se é tão fundamentalmente igual a mim, por que temê-lo? Não acha isso sensato? Se ele é tão parecido comigo, não há razão para que eu o tema. Eis duas maneiras de encarar as pessoas tais como são. Primeiro, julgue os outros equilibradamente. Ao lidar com uma pessoa, guarde na mente esses dois pontos. Primeiro, o outro indivíduo é importante. Enfaticamente, ele é importante. Todos os seres humanos o são. Mas não se esqueça de que você também é importante. Assim, quando se encontrar com uma pessoa, adote o seguinte pensamento: somos ambos pessoas importantes discutindo algo de interesse e benefício mútuos. Há alguns meses, o chefe de uma empresa me telefonou para dizer que havia acabado de empregar um jovem que eu tinha lhe recomendado. Sabe o que me fez realmente admiti-lo? Perguntou meu amigo. O quê? Inquiri. Foi o modo como ele se portou. A maioria dos candidatos que entra aqui apresenta-se apavorado. Dão-me as respostas que julgam ser as que eu desejo ouvir. De certo modo, parecem-se um pouco com os mendigos, aceitam qualquer coisa e nada tem de especial. Mas G se comportou de maneira diferente. Mostrou-se respeitoso em relação a mim. Contudo, o que é mais importante, consigo também. Mais ainda, fez-me tantas perguntas quanto eu lhe fiz. É um verdadeiro homem e há de fazer tudo direito. Essa atitude de mútuo respeito ajuda a manter o equilíbrio da situação. O outro não se torna importante demais em relação ao que você pensa de si mesmo. Ele pode parecer espantosamente grande ou importante, mas lembre-se de que, ainda assim, é um ser humano que, na essência, tem os mesmos interesses, desejos e problemas que você. 2. Assuma uma atitude compreensiva. Não são raras as pessoas que, figuradamente, desejam combatê-lo e reduzi-lo a picadinho. Se você não estiver preparado para lidar com pessoas assim, esse tipo de indivíduo pode abrir grandes brechas em sua confiança e fazê-lo sentir-se completamente derrotado. Certa vez, na portaria de um hotel em Memphis,
Assisti a uma excelente demonstração da maneira correta de lidar com esse tipo de gente. Eram pouco mais de 17 horas e o hotel estava cheio de novos hóspedes no balcão de registro. O sujeito que estava na minha frente deu seu nome ao recepcionista numa voz autoritária. O empregado respondeu: "Perfeitamente, senhor R. Reservamos um ótimo quarto de solteiro." "De solteiro?" explodiu o sujeito. "Eu pedi um quarto de casal." O recepcionista respondeu muito educadamente: "Vejamos, senhor, mas seu e-mail fala num quarto de solteiro. Teria muito prazer em colocá-lo num quarto de casal, se tivéssemos algum vago. Acontece, porém, que não temos." "Dane-se o que diz esse pedaço de papel," continuou o hóspede irado. "Eu quero um quarto de casal." Depois iniciou o célebre "Sabe com quem está falando?" seguido do "Você vai ser despedido, vai ver como vou mandá-lo para o olho da rua." Ante aquele furacão verbal, o empregado respondeu da maneira mais delicada possível: "É uma pena, meu caro senhor, mas nada mais fizemos do que seguir suas instruções." Por fim, o hóspede, agora furioso de verdade, disse: "Eu não ficaria no melhor apartamento desse hotel de M, agora que estou vendo como é mal dirigido." E saiu feito uma tempestade. Aproximei-me do balcão pensando que o empregado, que havia recebido a maior chicotada verbal pública que eu jamais presenciara, estaria completamente transtornado. Em vez disso, cumprimentou-me com um dos mais delicados "boa noite" que já ouvi. E à medida que preenchia rotineiramente a minha ficha de admissão, disse-lhe: "Admirei muito a maneira como se portou há pouco. O senhor sabe controlar-se maravilhosamente." "Bem," respondeu ele, "claro que não vou perder a cabeça com um camarada como aquele. Na verdade, a raiva dele não é contra mim. Eu nada mais fui do que um bode expiatório. Quem sabe se o pobre coitado não brigou com a mulher, ou se seus negócios vão mal. Talvez ele se sinta inferior e essa tenha sido a sua grande oportunidade de parecer dominador. E eu fui o cara que lhe deu a chance de se livrar de algo." E acrescentou: "No fundo, talvez seja até um ótimo sujeito. Há muita gente que é assim." Ao encaminhar-me para o elevador, achei-me repetindo em voz alta: "No fundo, talvez seja até um ótimo sujeito. Há muita gente que é assim." Da próxima vez que alguém lhe declarar guerra, lembre-se dessas duas pequenas sentenças. Não se precipite. A maneira de vencer situações semelhantes a essa é deixar que o outro esgote as baterias e depois esquecer tudo.